Nada como um bom café, hein? Quem gosta de café sabe, né? Café gostoso. E se a gente tem um café e mais boa música, aí, meu amigo, a gente está quase na porta do céu. É isso aí, o nosso podcast de hoje está carregado de boa música, bom papo e de café. Você já vai conferir, já já. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríades. Você sabe que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, tem episódio novo do nosso Intríade. A cada episódio, um bom papo, boa conversa. E quando eu trago músicos para o programa, aí o programa fica ainda muito mais recheado de beleza e fica muito agradável. Eu falei ainda há pouco como é bom tomar um bom café e tomar café batendo papo e ainda tocando violão e cantando e relembrando, né, de coisas boas da vida da gente, aí com certeza o episódio vai lá para as alturas. É esse o episódio de hoje. Nós vamos conversar com um músico paraense que é já uma referência no nosso estado. É o Kim Freitas, que é músico profissional com mais de 20 anos de experiência, um músico atuante no cenário musical paraense, e não só aqui no Pará, mas no Brasil todo. Ele é bacharel em composição e arranjo pela Universidade do Estado do Pará, guitarrista, violonista, compositor, arranjador, produtor, diretor musical, professor. Ele é um talento e não só isso, uma grande competência na área da música. E é sobre música, música boa, bem tocada, produção, arranjo, participação no cenário nacional da música que a gente conversa hoje. Kim, que prazer, até que enfim deu certo. Pastor, que você está aqui. Pois é, né? Prazer é tudo meu. Os contratempos do dia a dia, as atividades, né? Às vezes nos impedem de fazer o que nós gostaríamos de fazer no dia que nós gostaríamos de fazer, mas realmente tudo deu certo e estamos gravando hoje aqui. Maravilha. E assim, a gente olhou ali pro Kim, né? Cadê o Kim? Mandaram o filho dele. deu um trato deu aí uma, na saúde, uma né? recalchutada aí, né? Recalchutada. Não teve harmonização, não, viu? Foi dieta, né? Tá todo saradão, né? Deu uma mudada aí ao longo dos anos, né? Mais por causa da saúde mesmo. E, na verdade, assim, eu meio que eu comecei esse processo para ver no que ia dar. Sim. Para ser bem franco. E no decorrer dele eu acabei gostando. Tomando gosto e fui levando adiante e foi dando certo. Maravilha. Só não cortou o café, né? Não pode cortar o café. Rapaz, parece que é uma... Pode cortar tudo, mas o café não dá, não tem Parece condições. que é comum dos músicos, né? Tem um ali que também, ele passa o dia todo com um copo desse tamanho de café aqui na... Você vê que ele tá tremendo assim. Café-cólatro. Kim, vamos falar então de música, lógico que é a tua praia, por isso que você está aqui. A gente, de vez em quando, está trazendo um músico, porque o Intríade tem essa proposta, né? De tratar de diversos assuntos, psicologia, teologia e a outra vertente dessa tríade, né? Perfeito. É a música, a comunicação, e sempre é bom trazer, e eu sempre acho que a gente deve valorizar realmente o pessoal aqui do nosso estado, né, da nossa cidade. E você é alguém que tem feito uma carreira, tem feito uma história, são mais de 20 anos, isso aí já é uma história, ainda que você ainda é muito jovem, mas é uma história que merece ser contada, merece ser conhecida. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que a gente consiga olhar para o músico para além daquilo que ele apresenta, às vezes ali nas redes sociais ou numa apresentação, porque a gente olha e vê ali um artista, mas o artista ele teve que estudar, ele teve que pesquisar, e às vezes ele não é só aquilo que está sendo apresentado ali. Sim. Ele está tocando guitarra, esse guitarrista está bom, mas além de guitarrista, além de violonista, você também é um produtor, um arranjador, compositor. Fala um pouco sobre isso pra gente. Pois é, pastor, a minha carreira ela começa lá atrás, nos anos 90, né? Eu fiz 41 agora e começou com a minha avó, minha saudosa avó Maria Regina, que ela tinha um violão em casa. Ela sempre foi musicista amadora na época, né? O pai dela, meu bisavô,
também Joaquim, né? Era trompetista de bandas aqui em Belém, né? Lá atrás, bem lá atrás. E ela herdou essa coisa da música através dele e ela meio que passou para mim ali, né? No decorrer da infância, adolescência e tal. Então sempre ficava um violão encostado ali em casa e eu sempre ia lá para, tipo assim, para balançar as cordas assim. Eu me encantei com o som do instrumento e comecei a fazer isso continuamente e fui tomando gosto, até que eu comecei a estudar de fato, aprender e tal, e essa vontade, né, me trouxe até aqui hoje, graças a Deus. Bom, você está dentro de uma cultura aqui do nosso estado que tem assim uma musicalidade muito vasta. Sim. Não é? Ainda que a gente muitas vezes nem valorize isso, mas é um fato. Eu entrevistei aqui o Igor Capella, né? Falou um pouco da sua experiência lá com o Sebastião Tapajós. A gente tem muitas referências aqui que muitas vezes nem são valorizados no sentido mais aqui dentro do nosso estado, né? E aí vai fazer sucesso na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Mas eu vejo que você tem acompanhado muita gente aqui mesmo, porque eu acho que essa é outra grande vantagem de ser um guitarrista, de ser, por exemplo, o cantor, ele é só ele pronto, né? Ele vai ter que andar com ele mesmo, né? O músico, no caso do violonista, o tecladista, o guitarrista, ele tem essa chance de poder visitar, passear, passar por vários outros músicos, vários outros grupos, cantores, talentos, enfim. E você teve muitas experiências assim. Aqui no Pará, com quem você... Aqui no teu release, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente. Então, assim, na época que eu comecei, eu conto a minha carreira, assim, profissional, de fato, no final de 99 pro ano 2000, né? Eu conto desde lá. Eu conto, foi no tempo que eu ganhei os meus primeiros cachês, né? Eu conto desde aí. Então, assim, na época que eu comecei lá atrás, o mercado, ele era de um jeito, né? E hoje está completamente diferente, né? A figura do músico hoje, ela é outra. Então, antigamente, lá no meu começo, a única preocupação que o músico tinha era tocar. Sim. Era se qualificar no instrumento, tocar bem o instrumento. Hoje não, isso mudou muito hoje. Então, hoje o conceito de músico, ele é muito vasto, né? Hoje o músico, ele precisa, claro, além de tocar bem o instrumento dele, ele precisa lidar com uma série de outros tópicos para ter uma carreira, né? Para ter algo promissor lá na frente. Tem que expandir, né? Exatamente. Então hoje o músico, além dele tocar bem, que de certa forma é o ponto principal, o músico tem que saber gerenciar as coisas que ele faz, né? Tem que saber fechar os contratos dele, os trabalhos em geral. Mexer com tecnologia hoje para o músico é uma coisa comum. Lá atrás não era. Sim. Né? Falar um idioma novo, ter um network relevante para aquele nicho que ele quer atuar. Então, assim, a área musical hoje, ela mudou bastante do que era, né? Então, assim, eu sempre fui muito, muito mente aberta em relação a isso. Eu sempre fui muito, muito ali antenado para as coisas que iam acontecendo. E então, uma outra coisa que eu sempre gostei muito, pastor, foi o fato de, tipo assim, eu nunca, apesar de eu tocar um instrumento que é a guitarra, o violão, eu nunca me prendi muito ali no mundo da guitarra. Sim. Eu sempre me interessei muito por música em geral. Eu acho que isso aqui é só um instrumento, assim como outro qualquer. A música é muito maior. Exatamente, a música ela não está aqui, ele é só um instrumento que eu tenho um pouco mais de afinidade para eu me expressar, né? Então, assim, eu sempre fui muito intrigado com a questão de outros instrumentos. Eu sempre procurei entrar no mundo dos outros músicos, ver como eles pensavam, porque, assim, isso também é um processo, porque eu acho assim, eu vou trazer para a guitarra, que é o meu instrumento. Hoje se você pegar um garoto mais jovem que está começando a tocar guitarra, porque eu vou falar isso porque eu já fui assim. Sim. Se você pegar um jovem de 20 e poucos anos nesse meio aí, que está tocando guitarra, ele vai ter uma visão da guitarra meio até ali
de se fazer a guitarra como um semideus. Sim. Nós guitarristas, nós somos meio assim, a gente pega a guitarra e põe ela no altar ali, Sim. e fica ali adorando aquele instrumento, guitarra, não sei o quê. Eu já fui assim. E só que com o passar do tempo e a maturidade, né, do pessoal, musical daquele músico, ele vai percebendo, ele vai começando a se interessar por outros caminhos para engrandecer a música dele. E eu sempre fui muito assim. Então, eu sempre me interessei muito para saber como é que um pianista pensava, como é que um baterista pensava, como é que um cara que toca um saxofone pensava e tal. E sempre foi muito, muito ligado a essa questão da criação. Sempre gostei muito de criar, né? De escrever, de criar melodias, música em geral. Também com os outros instrumentistas, não só no meu instrumento. Para falar bem a verdade, eu nunca me interessei muito por música muito voltada para guitarra. Eu sempre pensei muito no todo, assim. Sim. Como é que o baixista vai fazer aquela linha? Como é que o baterista vai tocar aquele groove? Eu quero aprender como é que ele pensa, para eu escrever, para ele tocar, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de criar o todo, assim, né? E a guitarra, ela tá no meio disso, ela não é o principal. A guitarra nunca foi muito o principal, assim, para mim. Ela é uma parte do todo. Então eu acho que isso meio que me ajudou muito a amadurecer nessa questão de som, né? De percepção musical, de mercado. Porque às vezes, por exemplo, eu gosto, também faço trabalho de produção, então você vai produzir um artista. E se você só tiver a visão de um guitarrista e não souber dialogar com aquele artista, provavelmente você não vai conseguir fazer um bom trabalho, porque você pensa só como um guitarrista, você olha só para o seu instrumento. Mas a música daquela pessoa requer um monte de coisa, que se você não tiver aquela vivência, dificilmente você vai conseguir realizar um bom trabalho. Então essas coisas, elas enriquecem o músico, né? Principalmente no dia de hoje, que eu acho importante para se desenvolver um papel promissor na área musical. É interessante porque isso vai dar maturidade realmente, exatamente, né? Porque assim, eu penso que você vai escalando, né? Exato. A princípio é lógico, você se identifica com o instrumento. Só que você descobre que aquele instrumento, ele é apenas parte de um todo, né? A arte, ela é muito mais vasta, né? E aí você adquire uma mente de produtor, Exato. digamos, de maestro, de alguém Exatamente. que está olhando daqui de cima, está vendo uma obra completa e sabe que a guitarra ela não é sozinha, ela Exato. precisa. Então acho que essa maturidade, esse olhar. E existe uma outra coisa também, a própria academia, né? A faculdade, você Sim. estudar, isso acaba te... Porque assim, algumas pessoas pensam, vou estudar música. E aí alguém diz, mas tu vai estudar música? Música não dá dinheiro, porque a pessoa pensa que estudar música é tocar um instrumento. E vai muito mais além do que isso, muito né? mais. Tocar um instrumento. E eu acho que é isso que caracteriza um músico que amadureceu. Exato. Que entendeu e olha para a música como arte, né? Uma arte vasta, muito ampla. Sim. E você poder interagir com outros artistas. Eu sempre fui muito exigente nessa questão. Assim, eu gosto muito de música. Eu sempre digo que eu não sou músico. Eu sou um apaixonado pela música e toco alguma coisa de mais... né, mais para mim mesmo e para Deus, né? Sim. Mas eu sempre admirei muito quem não está restrito, amarrado quando pensa, por exemplo, vai tocar violão, cara, vamos falar de um músico que é referência acho que para todo mundo, principalmente para o povo cristão, que é o João Alexandre. Sim. Você vai ouvir João Alexandre, ele é um monstro no violão. Não sei se você conhece. Conheço, claro, conheço. O João Alexandre é um monstro no violão, mas ele pega o cara, ele canta todas as notas, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele tem... né, é um artista, um cara que quando fala da sua arte, sabe o que está falando. Então, eu acho que isso é o que caracteriza um músico que cresceu, né, que ele tem uma arte ampla para oferecer. Então, parabéns por esse olhar. Obrigado, e é pastor. claro que isso te leva para essa área da produção, né, para ser um produtor. Você falou uma coisa muito certa. Por exemplo, eu acho que uma das principais características do amadurecimento de um músico é quando ele não enxerga mais só o instrumento dele. Ele enxerga exatamente como você falou, a música em si. Então, tipo assim, se eu toco só guitarra e ainda não tenho essa experiência, tudo que eu for tocar, ou todo o meio ambiente que eu estiver inserido, eu vou querer
meio que destacar a guitarra. Não, todas as músicas vão ter que ter solo de guitarra, a guitarra tem que ser mais alta, aquela coisa, né? Guitarrista eu tenho um amigo meu que diz assim, existe o homem, a mulher e o músico. Porque ele diz que o músico é um outro tipo de ser humano, que é meio alienígena, assim. Então, assim, eu acho que um dos principais amadurecimentos é quando você enxerga, tipo assim, por esse lado. A música, ela precisa ser a estrela principal, né? Independente se vai ter só solo de guitarra ou não, se vai ter tal coisa ou tal coisa. E eu também acho que um dos outros principais pontos da maturidade musical, pastor, é quando você trabalha... eu sou meio filósofo, sabe? Eu gosto muito de filosofia relacionada à música. Eu acho que um dos principais pontos da maturidade musical também tem a ver com o ser humano. Sim. Tem tipo assim, quando você trabalha em prol do ser humano. Eu não sei se o Joel tá aqui, o Vitor tá aqui, você tá aqui. Eu não sei se vocês já sentiram, mas tipo assim, é muito bom quando a gente, por exemplo, acaba de fazer uma apresentação, seja na igreja ou então na secular mesmo. Por exemplo, lá no Teatro da Paz, onde eu trabalho, né? Acabou um concerto da Amazônia, eu sei que eu tipo assim, eu dei o melhor de mim, a sensação é maravilhosa. Sim. Então, tipo assim, acaba um culto, aquele culto abençoado, você sabe que tudo deu certo, as músicas saíram perfeitas, tudo deu legal, tocamos bem, né? O americano chama isso de jogar, jogamos bem, né? E fica aquela sensação ótima, aquela coisa bacana de ficar sentindo, tipo assim, deu tudo certo, missão cumprida, assim. Então, tipo assim, as pessoas, chegou nas pessoas, entendeu? Eu acho que isso também é uma das características mais profundas do amadurecimento musical. Porque quando a gente está muito maduro musicalmente, a gente não liga para essas coisas, entendeu? A gente só olha para si. A gente olha só para nós mesmos. Será que eu solei bem, né? Tipo assim, poxa, será que eu solei bem? Será que, será que... Porque existe muito aquela coisa, tipo, na guitarra, né? Na igreja, tipo assim, o guitarrista da igreja tal vai ver o outro tocar, tem uma rixa com o outro, não sei, o outro vai lá para ver se o cara toca bem, se erra, não sei o que. Tem muito isso. Isso são coisas infantis, né, do período ali que a pessoa está vivendo e tal. Mas quando a gente está um pouco mais maduro, conscientemente, a gente pensa assim, poxa, cumpri meu papel. Eu cumpri o meu papel de músico. Né? Todo mundo gostou, chegou nas pessoas, entendeu? As pessoas se sentiram bem, então, tipo assim, as pessoas precisam se sentir bem com a nossa música, não só a gente. No começo a gente quer só nós, mas com o decorrer da maturidade, as pessoas à nossa volta, elas precisam sentir também isso que a gente sente. Então, medito muito nessas coisas. Então, eu acho que o principal papel do músico é estudar, se qualificar ao máximo, para ele entregar tudo isso para o outro. Sim. Entendeu? Eu acho que esse que é o principal papel do músico. Para ele entregar tudo que ele estudou, tudo que ele se aperfeiçoou, porque a música ela não foi feita para envergonhar, ela foi feita para encantar as pessoas. Ela precisa encantar de certa forma. É muito bom você ver um músico tocando, um músico que você admira. Poxa, é um prazer para os olhos, né? Ver aquele músico que você admira na sua frente, o cara que estudou, se qualificou e está ali e tal. Se ele ali com a maturidade dele, ele vai encantar você. E não vai chegar lá para dizer assim, eu sou melhor que você, não sei o que e tal, não sei o que. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Perfeito. É o mesmo princípio da comunicação, né? Quando eu dou aula de comunicação, eu gosto de falar sobre isso. É o mesmo princípio. O comunicador, quem ele é? Ele é alguém que foi numa fonte, e quando eu digo fonte de teóricos, ele estudou um monte de coisa, e ele pegou vários conceitos, mas ele não pode pegar esses conceitos e entregar cru, do jeito que ele pegou lá para uma plateia, porque essa plateia não vai entender nada. Exato. O papel dele qual é? É pegar isso aqui, sintetizar, pegar tudo que ele estudou, sintetizar, decodificar para entregar para o seu destinatário, para entregar aquilo já esclarecido, explicado. É claro que pela subjetividade do outro, o outro vai entender a partir do seu próprio estado emocional, enfim. Eu vejo isso na música. Né? Você estuda um monte de técnicas. Lá você não vai apresentar técnica. Exatamente. A técnica lá vai estar presente, mas a tua maior função não é apresentar a tua técnica. A tua técnica está ali para você apresentar aquilo que está em ti. Exatamente. Né? Aquilo que fez sentido para ti, você vai levar para os outros. Eu acho que esse é o papel. Exato. Você vai decodificar. Quando você pega o violão, que faz uma peça, que coloca alguma coisa aí para o povo ouvir, você está colocando um monte de técnicas, com certeza. Mas você já pegou tudo isso que você estudou, vários conceitos, Exato. trouxe para cá,
ornamentou e está entregando já decodificado para quem vai te ouvir. Exatamente. A pessoa só vai degustar tudo Exatamente. aquilo que você se esforçou tanto, e a pessoa vai degustar tudo aquilo ali prazerosamente nos ouvidos, na alma, no espírito. Então, eu acho que esse é o papel fundamental. Eu não digo só em relação à igreja, não. A tudo. Sim. A tudo, em relação ao musical, mas a tudo, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes características do amadurecimento musical. E eu acho que isso é muito importante até para quem gosta de música, para quem ouve música, para quem vai num show, para quem vai assistir uma apresentação, que apesar de muitas vezes aquela apresentação durar ali, às vezes de um músico, durar 1 hora e meia, ou às vezes até 30 minutos, às vezes 10 minutos só, mas aqueles 10 minutos é o resultado de horas e horas de trabalho, né? Então as pessoas precisam aprender a valorizar isso, né? Valorizar os nossos músicos, porque já fizeram todo o trabalho aqui para trás para poder trazer aqui já mastigado, pronto para ser degustado. Né? Verdade. Bom, eu sempre falo que quando eu trago o músico aqui, que eu quero ouvir mais as pessoas, o músico tocar e a gente acaba batendo papo, né? E às vezes o músico toca tão pouco. Mas é porque o pessoal te ouve muito tocando. Agora a gente está tendo a oportunidade de te ouvir falar também. Eu adoro né? conversar, Faustino. Adoro então conversar. Pronto, agora conversar e tocar violão. O que é que vem aí? Vamos fazer alguma coisa aí. Tá fechado aí. Vou tocar uma música chamada Michele, que eu fiz durante a pandemia. Eu peguei o Covid, né? E acabei gravando, ainda não gravei, mas vou gravar. Acabei compondo essa melodia na cama, ferrado, de Covid. E deu certo. Vou tocar ela aqui. Aplaudir para saber que a plateia não é fake, viu? Plateia não é fake, não é fake news. Legal, obrigado. Bom, durante a pandemia, então, saiu só essa ou teve outras? Não, saiu mais uma, chamada Cavalo de Areia. Eu dei esse nome meio poético, assim, porque eu gosto muito de... filosófico. Gosto muito de literatura, né? Sim, Leitura ótimo. e tal, e é um nome meio diferente, assim, para um... Se eu quero tocar agora... Não, vamos deixar aí, então, né? Vamos deixar ficar na agulha já. Vamos falar das tuas participações, com quem você... Assim, quais foram as grandes realizações para tipo, poxa, eu tinha vontade de tocar com alguém assim,
as melhores, não vamos falar das piores, vamos falar das melhores parcerias que você teve. Pois é, graças a Deus, assim, eu tive oportunidade de tocar com muita gente legal, né? Muita gente que eu já admirava. Assim, em termos comerciais, eu toquei assim, com muita gente já da cena musical aqui de Belém, né? Como a Lucinha, o Nilson, a Gabi Amarantos, a Lia Sofia, a Lia Soares, enfim, com o Marquinhos Banda, trabalhei muito tempo com o Marquinhos, que é meu irmão, Pedrinho Cavaleiro, o pessoal da MPB paraense e tal. Aí no decorrer disso eu fui meio que, foi o tempo que eu gravei meu primeiro disco, né, o Nascente, e no decorrer do Nascente eu conheci o Paulo Calazans, que é o pianista, trabalha com o Djavan há muitos anos. Conheci ele em 2014 e era um músico que eu sempre, tipo assim, quis conhecer. E na época eu mandei uma mensagem, na gravação do Nascente, eu mandei uma mensagem meio que despretensiosa para ele. Porque quando eu estava gravando meu primeiro disco, eu fiz muito isso, pastor. Eu saí mandando mensagem para os grandes músicos que eu gostava. Aleatórias, tipo assim, olha, eu sou aqui de Belém, do Pará e tal, aqui da Amazônia e tal, estou gravando um disco, queria que você participasse, se puder e tal, não sei o quê. Então eu sempre fui muito assim de dar a cara a tapa. E fiz isso. E alguns responderam, outros não. E os caras que responderam, todos estão no disco. Né? O Calazans, o Thiago do Espírito Santo, que é filho do Arismar do Espírito Santo, grandes caras da música instrumental brasileira e tal. O Cláudio Rocha, o Sandro Alberti, que é um guitarrista brasileiro, mas que mora lá nos Estados Unidos há muitos anos, também participou no disco, fez um solo de guitarra belíssimo. O próprio Thiago do Espírito Santo, né, que eu falei. A Lia Sofia, minha amiga maravilhosa. A Simone Almeida, né. Então, tipo assim, eu fui muito feliz nesse meu trabalho, que aconteceu de eu ter esse pessoal, né, que eu sempre admirei muito nesse primeiro trabalho. Também tive uma outra grata surpresa que foi as críticas de músicos como o Toninho Horta, que falou do disco, inclusive ele gravou um vídeo falando, o Adriano Gifone, que é um baixista do Rio, super conceituado na música brasileira há muitos anos, né, o Ney Conceição, o Nelson Neves, que é um grande maestro paraense, enfim, assim, teve grandes participações também nesse lado das críticas, que foram muito bem recebidas, e eu tive muita sorte de ter esse pessoal comigo nesse meu trabalho, que é o Nascente. Maravilha. Tem alguma coisa aí pra gente ouvir? Tenho, então, chama Júlia, que eu fiz pra minha filha Júlia. Hoje ela tá com 12 anos. Ela sabe que eu vim gravar o programa, por isso que eu não fui pegar ela na escola hoje. Desculpa, Júlia. Amiga Marisa, né? Tocar um trechinho. Maravilha, cadê os aplausos? Então, alguém pode perguntar assim, bom, você está fazendo uma música instrumental, você colocou um título nessa música, chamou de Júlia. Como é essa conexão quando não tem a letra, ou tem uma letra assim? Boa pergunta. Eu acho que isso tem muito a ver assim com a alma ali, o coração do músico, né?
A música ela também tem essa forma muito subjetiva em termos de melodia, né? Então, eu acho isso tão importante, sabe, pastor? Por exemplo, se você pegar aquela música... Na história da música surgiram alguns conceitos que foram dando para entender o som, a fonte sonora. E um desses conceitos chama-se música descritiva. O que é isso? É quando você ouve uma melodia, isso aconteceu no século XIX, lá no período romântico, então os caras deram meio que esse conceito de você ouvir uma melodia e essa melodia te reportar a algum lugar, a alguma pessoa, ou alguma situação da vida, enfim. E chamou isso de música descritiva, quando você escuta pensando em tal coisa. E no decorrer desse processo da música descritiva, eles criaram um outro conceito chamado, uma outra forma de música chamada poema sinfônico, que é quando você meio que faz uma música associada a um texto poético. Sim. Né? Hoje talvez muito usado no cinema, por exemplo. Então, se você pegar aquela música clássica do filme do Rocky Balboa, que foi composta pelo grande compositor e arranjador Bill Conti, e você pega aquelas melodias do aquela orquestração maravilhosa, não tem como você não levar o seu espírito, a sua alma para aquelas cenas clássicas do rock, do cinema, né? Então eu penso muito isso na melodia, quando eu vou compor uma melodia. Então, por exemplo, essa música da Júlia, eu trouxe a imagem dela nascendo. Sim, perfeito. Dela crescendo, né, os momentos com a minha filha e tal, então meio que eu faço essa associação, mas essa associação, como ela é muito subjetiva, só eu vou entender é a tua trilha sonora. É só pra eu essa meio história, que vou né? entender mais que todo mundo. Sim. Né? Então a mesma pessoa que ouve a melodia da Júlia, eu escuto de um jeito, mas se você escutar, por exemplo, outra pessoa escutar, pode escutar pensando em qualquer outra coisa. Perfeito. A gente nunca vai saber. Né? Então a música ela tem muito isso, de você escutar e meio que te reportar a várias situações da vida. Acho que essa é uma história bem interessante. Eu sempre falo sobre isso, quando Nietzsche, que era apaixonado pela música de Wagner, né? Que em algum momento quiseram fizeram uma apresentação num teatro, em algum lugar, para fazer uma encenação das músicas de Wagner, e ele ficou revoltado, né? Porque era como se fosse macular a pureza da música, que não precisava de letra, não precisava de encenação, de nada, porque para ele já tinha um sentido muito profundo. A música de Wagner já era para ele. Ela já falava, já tinha uma história para ele. Exatamente. Então ele achava que iria macular de alguma forma. Eu acho que o grande barato da música do Wagner também é porque, assim, eu conheço um pouquinho da história dele. Talvez o grande nome depois do Beethoven, dentro do período romântico, seja Wagner. Talvez o nome mais forte. Sim. Né? Todos os outros que vieram depois dele ali, meio que foram ali, as influências do Wagner são muito fortes, né? Mas o Wagner, ele tinha uma coisa bacana, porque ele tinha muito essa conexão, essa afinidade com outras artes cênicas. Sim. Né? Como o teatro, né? A literatura. Perfeito, sim. Né? Então, tipo assim, ele escrevia os libretos dele, né? Coisa que na época nenhum compositor, nenhum músico da época fazia. Então, tipo assim, ele já tinha uma outra mentalidade, um outro amadurecimento musical. E entendia que a música, ela não anda sozinha. Ela anda junto com as outras artes. Elas estão de mão dada. Então, a música anda com a poesia, anda com a literatura, anda com a arquitetura, anda com não sei mais. Todas elas andam junto. E no período romântico isso foi muito mais reforçado depois do Wagner. Os artistas, eles meio que se deram a mão no período romântico, coisa que não acontecia antes. O cara que era músico não se misturava com um cara que era escultor, que era pintor, ninguém se falava com ninguém. Então, só que isso mudou. E graças a Deus que mudou. Então a gente colheu vários frutos bons que perduram até hoje, né, na história da música. Então acho que essa conexão entre, eu falei da música descritiva, da ópera, não sei o que, tem muito a ver com isso também. Como é que tu vês hoje a música? Vamos pensar daqui do local pro global. Como é que tu vês hoje a música em Belém? O cenário da música de Belém. Mas você fala da música em termos gerais? Em termos gerais. A cena musical de Belém. Olha, eu acho que
a gente tem os momentos, né? Tem os períodos. Por exemplo, no período que eu comecei, como eu disse, a cena musical, o gênero, por exemplo, o gênero brega era muito forte, né? E foi um gênero que eu toquei muito no começo da minha carreira, né? Em bandas daqui de Belém, né? Das bandas que eu comecei. Então isso foi mudando. Uma coisa importante de se falar, pastor, é o seguinte: Belém é uma cidade que tem uma história profunda e já de muito tempo com a música instrumental. Sim. Muito tempo, né? As pessoas pensam que aqui em Belém é só, por exemplo, gêneros como brega, né? Como sertanejo, que eu respeito, tenho a maior admiração, tenho vários amigos nesse gênero, já toquei muito, inclusive. Mas trazendo para um olhar mais sobre a música instrumental, Belém tem uma história com a música instrumental de muitos anos, né? Daqui de Belém estão pelo mundo músicos paraenses fazendo suas carreiras também até mesmo dentro da música instrumental. Então, por exemplo, talvez o grande nome da cena instrumental do Pará seja o próprio Sebastião Tapajós. Sim. Né? O próprio Sebastião Tapajós foi um cara que pegou a música instrumental, não importa se ela é uma música instrumental folclorista, mas é música instrumental. Então o Sebastião talvez seja o principal músico da cena instrumental ali, que pegou o nome do Pará e levou para os 4 cantos do mundo. Mas antes disso, aqui na cena instrumental de Belém, nós temos nomes mega importantes que estão ali desbravando o gênero instrumental há muitos anos, como o Mini Paulo, o Tinoco, o MG Calibre, o Adelber Carneiro, o Ziza Padilha. Essa galera que se dedicou e se dedica até hoje no gênero musical. Mas voltando à pergunta que você me fez, como eu falei, começou lá, né, eu peguei um momento da cena paraense do gênero brega. Né? Sim. Foi lá que eu comecei, eu peguei esse período. E no decorrer dele, a gente passa, né, por outros gêneros como o Axé Music. Hoje está muito em voga o sertanejo, né? O rock paraense é um gênero musical que também é muito marcante na história de Belém, né? Bandas importantes de rock ajudaram a reforçaram a importância desse gênero dentro daqui de Belém, com o Mosaico de Ravenna, o Delinquentes, bandas de heavy metal, né? Numa época talvez que, tipo assim, essa visão do rock era totalmente underground, ainda continua sendo um pouco, né? Então, assim, essas bandas são de mega importância também, que compõem todo esse cenário paraense. Conheço, tenho amigos que tocam, acho o máximo, admiro. Mas, assim, hoje a cena musical de Belém, ela está talvez assim um pouquinho mais limitada em relação, por exemplo, a música instrumental, né, levemente. E a música instrumental, na verdade, nunca foi assim aquela coisa que ela meio que continua sendo um pouquinho underground, né? Não tá ali muito aberta ao grande público, né? Como os outros gêneros. Quem gosta de música instrumental, quem vai assistir música instrumental, porque realmente é amante, gosta mesmo do gênero, vai porque gosta mesmo, porque ama, porque admira. E esses gêneros que eu falei, como o sertanejo que está muito frequente hoje, talvez seja um tipo de música que está mais em voga aqui em Belém, assim, atualmente. Aí acaba não privilegiando o regionalismo também, porque quando você pensa, por exemplo, quando a gente pensa em Nilson Chaves, exato, vamos pensar em alguém que exatamente, saboreia aqui a música com esse... O Nilson Chaves eu acho que todo músico paraense tem que conhecer a obra do Nilson, né? A obra do Nilson Chaves, conhecer nomes como Walter Bandeira, enfim, outros artistas paraenses que não estão aqui, por exemplo, como a Leila Pinheiro. A Leila Pinheiro gravou no Nascente, fez uma participação no disco também. Um amor de pessoa, beijo para ela. Jane do Bock, artistas paraenses, né, que estão aí pelo Brasil e pelo mundo. A importância também de outros gêneros, por exemplo, a guitarrada, ela é um gênero instrumental completamente paraense, é nosso, né? De super importância,
né? Mestre Vieira, o Aldo Sena. Eu fico imaginando assim, já pensou o Mestre Vieira nos anos 70, lá no interior, o cara tava lá desbravando um mercado praticamente impossível. Era só ele e ele. Então o cara gravou os discos dele naquela época, Sim. lá no interior. Um cara desse tem que ser muito, muito honrado, cara. Tipo assim, tem que ser muito, sabe, muito honrado, muito, sabe, confraternizado por essa contribuição, né? O próprio Tecnomelody, que é um gênero também importante, de alguma forma faz parte da cultura da música aqui do Pará, né? Aquele ritmo que veio ali da periferia e foi ganhando espaço, foi ganhando, por exemplo, a Gabi ganhou um Grammy. Sim. Né? E eu achei o máximo. Perfeito. Né? Então, tipo assim, a música paraense ela é muito rica. Claro, cada gênero, estilo ali na sua área. E eu, graças a Deus, eu meio que passei e passo meio que por todos eles. Aprendo, a gente tem sempre alguma coisa a aprender. E o carimbó? O carimbó, nem se fala, porque o carimbó é o principal, né? Inclusive, escrevi para a Amazônia um arranjo da música do Pinduca, que é o Cine a Pureza. A Amazônia toca hoje esse arranjo através do Elias Coutinho, que é o nosso maestro. E a gente tem que meio que, sei lá, pegar o Pinduca assim. Sim, e reverenciar toda a contribuição que ele fez, que ele ajudou a música paraense, né? Talvez o maior símbolo da cultura de fato do Pará seja o Pinduca. Eu acho que de uns 5 anos para cá, parece que reacendeu a ideia do carimbó, inclusive sim. A Dona Onete também teve Exato. essa... Né? O carimbó ganhou uma visibilidade muito grande, né? Ali naquele período também da novela. Da novela, exato. Né? Com a Lia Sofia, sim. Com a Dona Onete, que veio depois. Enfim, eu acho que tudo é uma questão de contribuição, sabe, pastor? Eu acho que todo mundo contribui de uma forma e quem ganha é a música. Sim. Quem ganha é o público. Né? Eu acho que esse que é o importante. É você não... Hoje em dia, quando eu vou falar uma coisa assim, quando eu era um guitarrista mais novinho, eu queria ser o melhor. Eu tipo, não, eu vou tocar mais que o fulano, eu vou tocar mais que o ciclano, porque não sei o que e tal. Então eu amadureci e percebi que isso é a maior besteira que tem. Hoje eu penso assim, eu só quero contribuir. Eu só quero deixar minha contribuição sim. ali, num cantinho ali. Eu quero que as pessoas lembrem de mim e falem assim, isso aqui, o Kim contribuiu com isso aqui. O fulano contribuiu com isso aqui. O ciclano contribuiu com isso aqui. Eu acho que esse que é o barato. É o todo, de todo mundo contribuindo ao mesmo tempo. E, como eu disse, a música ela precisa prevalecer acima de tudo, né? Eu acho que esse que é o importante. Perfeito. Bom, agora a gente vai já caminhando para o final do programa, mas tem a tua história também com Cristo, a tua história com a igreja, com esse talento que você tem, que você desenvolveu, que recebeu de Deus, porque eu penso muito, sabe, que Deus está presente na música. Com certeza. E que existe, assim, algo de Deus na vida do músico. Mas ele não é da igreja. Mas eu penso isso, que existe algo de Deus tem uma coisa para falar sobre na isso vida do músico, porque o meu programa está dizendo tudo, em tríade, em três. E nós temos, como músico, a gente conhece a tríade muito bem, né? A base de tudo, a tríade. Então, Deus é uma tríade, o homem é uma tríade, né? E eu sempre falo que o homem é como se fosse um acorde mesmo de tríade, né? Ele é em tríade, né? Ele tem a tônica, a terça e a quinta. Eu sempre digo que isso aí é o corpo, a alma e o espírito, né? Precisa tudo estar muito bem afinado, né? O corpo, né? Eu sempre digo que a tônica da gente é o espírito, né? É ele que dá o tom. Você tem a tônica é o espírito. Eu digo que a alma é a terça, né? Porque se você mexer, ela fica menor, ela fica maior, ela fica alegre ou triste. É a alma que é a sede das nossas emoções. Legal. E a quinta. E a quinta é o corpo, é o que vai aparecer, a nossa parte mais, né, digamos, perfeito, mais aguda, que mais vai aparecer. Então, eu gosto dessa ideia. Então, realmente, eu penso que Deus é um Deus musical e ele criou o homem para ser um instrumento mesmo. Então, quando você canta, quando você fala, é Deus tocando através de você. Com certeza. Bom, assim, respondendo a sua primeira pergunta, eu
quando eu estava gravando, assim, quando eu entrei de fato na igreja meio que, tipo assim, para ver no que ia dar. Essa é a verdade. Então, só que quando eu tocava por aí, eu ouvia muito falar dos músicos da igreja evangélica. Sempre a gente ouve um bochicho, né, e tal. Então, eu sempre ouvia, tipo assim, coisas do tipo, você conhece o baixista lá da igreja, tipo assim, lá da fulano de tal? Olha, tem um guitarrista lá da igreja tal que toca bem demais, não sei o quê. Olha, um baterista, porque não sei. Eu sempre ouvia muito isso no meio, assim. E aquilo foi meio que Te provocando. me provocando. Então, eu sempre ficava assim comigo. Aí, o pessoal fala tanto desse pessoal da igreja, né, nos músicos da igreja evangélica e tal. Aí, quero qualquer dia visitar uma igreja dessa aí pra ver. Só que isso ficou meio que no vago, assim, né? Eu tinha essa vontade, mas eu não sabia por onde começar. Até que um dia eu fui contratado para fazer um jingle, me lembro benzinho desse dia, lá na Rádio Jovem Pan Belém, ali na Presidente Vargas, no Palácio do Rádio, acho que é o Palácio do Rádio. A Jovem Pan era lá antigamente. Então eu conheci um cara lá que era o diretor da rádio e ele me contratou alguns dias para gravar jingles, né? Eu só ia para gravar guitarra mesmo. E nesse dia que eu cheguei lá, eu encontrei, se ele ver, ele vai achar muita graça essa história. Eu encontrei um cara de calça vermelha, sapato colorido, camisa floral, meio camisa doido. floral, carequinha de óculos, assim. Sim. Ele era o produtor musical da rádio, que era o Aziel Neves. Ele era o produtor musical. Só que eu não sabia que ele era pastor. Aí eu cheguei lá, aí você veio gravar guitarra, né? O Kim e tal. Eu falei, sou e tal. Aí a gente começou a conversar, ele foi montando as coisas e tal, e gravamos. Quando acabou, ele falou assim pra mim, pô, cara, tu toca bem e tal, não sei o quê, eu sou pastor, cara. Aquele jeito dele, né? Eu sou pastor e tal. Aí eu olhei pra ele assim, eu tinha uma visão completamente diferente, né? Toda formal, né? Completamente diferente da figura do pastor. Aí eu olhei pra ele assim, falei, pastor, que até pastor. Ele falou, sou, pô, não sei o que e tal, não sei o que, não sei mais. Aí eu contei essa história pra ele, falei, cara, eu sempre tive vontade de conhecer assim, uma igreja, assim, porque eu ouço falar muito dos músicos da igreja evangélica, não sei o que. Aí ele nem deixou eu terminar de falar, ele falou assim, faz o seguinte, vai lá na minha igreja tal dia, eu vou te dar um CD. Naquela época o Toque no Altar tava estourando no Brasil. Vou te dar um CD, tu tira as músicas e vai lá. Aí eu falei, não, mas não sei o que, não, vai lá, já tá certo, vou levar pra ti o CD. Aí ele gravou um CD na época, e gravou as músicas, ele levou pra mim. Aí foi meu primeiro contato com música assim da igreja, foi esse. E nessa época, eu era maluco, né? Eu chamava palavrão pra caramba, né? Então, de 10 palavras, 10 eram palavrão. Então eu cheguei lá na igreja, na época na época da igreja lá da Blindados, eu cheguei lá e a primeira pessoa que eu encontrei, eu morava bem pertinho, eu morava ali na Gentil Bittencourt, lá perto do Centur. Então quando eu cheguei lá na Blindados, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Campelo. Só que eu fui para a igreja, pastor, pasme, eu fui para a igreja de sandália, bermuda, camisa cortada e a camisa cortada de um maconheiro. Era um cara com uma maconha, assim, um bonequinho. Eu fui assim mesmo, porque, eu não entendia nada. Sim. Eu tava completamente fora daquele mundo ali. E eu fui. Então, eu encontrei o Campelo, aí eu falei assim, por que é do Aziel? Ele falou, Aí eu disse, porque eu pedi pra eu vir aqui e tal. Aí ele, você é amigo dele, não sei o que e tal. Tudo bem, entra, não sei o que e tal. Aí entrei assim mesmo. Aí demorou muito, ele chegou e tal. Não sei o que e tal. Aí, vamos começar. Aí começamos, montamos e tal. Aí no decorrer da música, né, do louvor, aí eu fazia uns solos e tal, assim. Aí ele conta essa história melhor que eu. Aí aí eu comecei a frequentar a igreja lá, sem ser da igreja. Eu tocava o louvor e ia embora. Ia embora pra casa. Eu achava assim, um saco, assim, a hora da palavra. Assim. Não entendia nada e ia embora. Aí o pessoal começou a falar isso pra ele. Zé, tem aquele moleque lá que tá trazendo aí, ele só vem pra tocar, não quer ficar aqui no curso, não sei o quê. Aí eu disse, não, deixa ele aí. Fica aí. Aí eu comecei a ficar, eu fui tomando gosto por aqui. Né? E fui ficando cada vez mais pra ver o curso e tal. Até que um dia eu falei, olha, eu quero. Aí não, então fica. Aí foi que deu certo, assim, aí graças a Deus. Aí veio a Cíntia, veio a Júlia, veio todo mundo. Minha mãe veio, minha irmã, minha tia veio todo mundo. Maravilha. Veio todo mundo. E aí, como é que é hoje teu envolvimento? Acho que até
tem aí um projeto aí dentro do coração? Eu tenho um projeto, como eu falei, eu gosto de cantar, mas eu canto as minhas coisas, né? Pra mim, assim, em casa, sem ninguém ver e tal. Então eu tenho também um projeto de gravar um disco cantado, tenho composições que eu escrevo, assim. Um projeto futuro, né? Sem nome, sem nada, eu tenho algumas músicas e tal. Mas é um projeto, né? É uma coisa assim, um segredo que eu tô revelando aqui. Inédito. Pra todo mundo que tá vendo aí. Quem sabe um dia, muito em breve, ele se torne realidade, assim. E o que é que sai aí de uma música... Da música cantada? Da música... Primeiro, calma, a música cantada é pro final, né? É o encerramento. Eu não sou cantor, hein? Né? Mas de uma música Pois evangélica... eu fiz uma música chamada Cavalo de Areia, que eu gosto muito dela, que ela é mais ou menos assim, ó. Mas ainda há pouco, antes de começar, né, tu tocaste uma música da Shirley Cavalhais, rapaz. Olha, isso aí é do fundo do baú, né? Eu lembrei do meu amigo e irmão aqui, Pois Joel. Então vou aproveitar eu conheci através dele. Pronto. Que é o Portões Celestiais, uma música que fala muito comigo. Eu fiz uma versão violonística. Pronto, bora aproveitar. Antes da música, eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta. Já sei que o tempo já está quase... Mas assim, o que lembrou essa situação aí da música, eu realmente não lembrava. Agora eu vou lembrar uma que ele não vai lembrar. Que a primeira vez que eu te vi foi num curso de harmonia e improvisação no IAP. Ah, do Nelson Faria? Mas foi com o Marcos, aquele professor meio careca, Marcos alguma coisa. Que até o Adriel estava por lá, o Adriel tava... Não é o Nelson Faria? Não foi o Nelson Faria, não. Foi um outro guitarrista? Professor. Não, ele era tipo tecladista. Logo naquele começo do IAP lá, tinha aqueles cursos lá. Aí a primeira vez, aí tu até tocaste no final do curso, tocaste numa banda lá e tal. E assim, eu sempre admirei muito o trabalho do Kim, né? E quando ele chegou na igreja, eu já andava por lá, né? Porque música desde os primórdios, né? E já estava na igreja e aí falando agora, dava uns testemunhos muito engraçados. Eu não vou contar aqui. Não pode contar no ar. Não posso contar no ar. Só no backstage. Depois eu conto. Mas assim, eu te admiro desde sempre, né? Desde que eu te conheço. E assim, eu queria uma pergunta que eu sempre faço, às vezes já até conversei com o Ivaldo. Um músico tão talentoso como o Kim, cara, sabe tanto. Por que tu nunca foste para outro lugar? Nunca decidiste ir viver outras culturas? Nunca tentaste outros lugares? Porque a gente sabe que em Belém tudo é complicado, a música chega tudo atrasado para cá. E então, tem o São Paulo, Rio São Paulo, Belo Horizonte, tem outros... Tu nunca resolveu sair daqui, nunca teve proposta, nunca quis ir. Porque, cara, se eu tocasse também o que tu toca, acho que eu já tinha também procurado outros rumos, não sei. Mano, vontade eu tenho, já tive, continuo tendo ainda, mas assim,
Eu vou falar isso aqui porque todos nós compartilhamos da mesma fé, mas porque ainda Deus não quis mesmo. É só por isso. Pronto. Convite teve vários, continuo tendo, e também por uma questão também mais da família, né? Uhum. Eu acho que talvez a família também conta muito, né? Mas assim, se eu falar pra você que, tipo assim, Deus falou assim, ainda não é o momento. Eu sei que é isso. Eu tive uma situação na minha vida muito interessante. Houve uma época que eu fui convidado por um amigo meu, pastor Antônio Siqueira, que hoje está lá em Curitiba. Acho que ele está em Curitiba. Ele foi embora para Joinville. E assim, depois de um tempo ele me chamou, né? Eu sempre trabalhei em rádio, então dirigia rádio aqui em Belém. Ele me conhecia já muito nessa pegada da rádio. E ele me convidou para ir, que estava arrendando uma rádio lá, e ele me convidou para ir tomar conta da rádio. Era Santa Catarina, era Sul, né? Poxa, Sul, beleza. Aí eu já tinha respondido sim aqui, né? Só faltava responder para ele. E aí um dia eu fui atravessar a rua ali na Presidente Vargas e eu olhei para a faixa assim, esqueci de olhar para o sinal. Eu só fiz pisar na faixa. Quando eu pisei na faixa que eu lembrei de olhar para o sinal e o sinal estava fechado. E naquela hora Deus falou comigo, né? Eu acredito. O sinal está fechado. Eu acredito. Então, eu acho que esse é o princípio. É o caso do Joel também, né? Que ele disse que se tocasse o que tu tocas, eu sempre falo isso para ele, né? Que se eu tocasse o que ele toca, eu seria presidente da República, né? Então, são músicos de alta qualidade, com certeza. Mas eu acho que isso aí talvez seja a grande lição, né, que você pode transmitir para todos que te ouvem, que assistem esse programa. É, de fato, você aprender que existe um maestro, né? Exatamente. Que esse maestro ele tá regendo a sua vida e é ele que vai determinar Pastor, o tempo. eu não queria perder aquilo que você falou, que eu achei sensacional, que você falou o seguinte, você disse aí, que tipo assim, que por mais que um músico não seja da igreja, mas tipo assim, alguma coisa assim que você falou, Deus está presente Deus nele. está presente, por mais que o músico não seja na igreja. Pastor, isso é muito real. Eu sou prova disso. Para mim, das minhas experiências que eu tive com Deus, inclusive eu tive uma recentemente, talvez seja a maior de todas, aconteceu recentemente agora. Deus já falou para mim, assim, que ele tem um mistério com todo músico vivo na Terra. Por mais que o músico não creia nele, não acredite nele, Deus tem um mistério com todo músico vivo na Terra. Eu acredito muito nisso. A música para Deus é algo tão sério, mas tão sério, que Ele mesmo vem fazer parte dela. Isso é muito sério. Sim. Ele mesmo vem fazer parte dela, das frequências do som. Deus ele vem se fazer presente nela. É muito comum a gente ficar falando sobre os versículos, né? Olha, tipo assim, Deus se encontra no meio dos louvores. Mas se você parar mesmo para analisar essa frase, para e medita só nisso. Igual Deus se encontra no meio dos louvores. O que será isso? Como que será que acontece isso? Né? Deus ele sai do trono dele e vem para o meio de frequências de som que o ser humano tá ali dando origem naquelas frequências de som no ambiente, e Deus vem para aquele ambiente. Isso é muito sério para mim. Isso é muito sério. Então, tipo assim, quando Saul foi lá mandar buscar Davi, ele foi mandar buscar Davi porque Davi era um grande músico. Sim. Não porque ele era Davi. Ele nem era o Davi, nem era Davi, né? A qualidade que ele queria era um músico, ele Sim. queria um bom músico. Então eu fico imaginando ali o próprio servo de Saul dar esse testemunho. Eu conheço um caboclo aí que toca bem. Eu tô sempre passando ali na beira do rio e tô vendo ele praticando lá o instrumento dele. Todo dia ele tá lá praticando. E Deus é com ele. Então, tipo assim, olha só a seriedade disso, né? O Salmo 33 fala isso. Tocai com arte. Sabe o que é arte? É isso aqui, ó. Sim. Tocai com arte. E com júbilo, com alegria. Não é você chegar lá, tipo assim,
estudou o dia inteiro o instrumento para tocar no culto à noite. Deu trabalho estudar aquilo, o cara vai tocar de cara fechada. Não. É com alegria. Você vai estar entregando tudo aquilo que você falou. Você vai estar entregando tudo aquilo que você ralou ali o dia inteiro para entregar domingo à noite. É interessante que quando você vê, existem 2 tabernáculos lá no Velho Testamento, né? O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés muito, muito recheado de ritual, sacrifícios. Aí vem Davi, depois que a Arca da Aliança, o tabernáculo de Moisés já estava desprezado lá em Siló. Aí aparece Davi na história. E a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, estava fora de Jerusalém, e Davi manda buscar a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele então constrói o tabernáculo. O tabernáculo de Davi, diferente do tabernáculo de Moisés, Davi resolve inserir a música. Por que Davi insere a música? Porque Davi era músico. Davi era luthier, Davi fabricava os seus instrumentos e tocava. Mas olha só que coisa interessante, ele faz a partir dali uma distribuição de músicos, de modo que da tribo de Levi, ele separa músicos que vão fazer escalas de 24 horas ali direto na música. Aí a gente pergunta assim, e da onde, eu sempre brinco com isso, porque eu brinco a meu favor, né, lógico. Da onde saíram aqueles músicos? Será que na tribo de Levi tinha tanto músico assim? Não. Mas tinha Asaf, tinha Gedutum, que eram mestres. Os caras eram bons. O que é que se faz? Faz ali uma escola de adoradores. E esses mestres começam a discipular musicalmente, ensinam todos esses caras ali. Então, e há texto na Bíblia Sagrada que os mestres tocavam com seus aprendizes. Então, olha só a beleza, né, quando alguém tem essa consciência, sabe. E é Davi que diz que ele habita no meio dos louvores, porque Davi era apaixonado por isso. Exato. Então, quando eu digo que Deus está presente, porque Deus está presente na sua criação. Exato. A gente não pode se dar o luxo de achar que só nós cantamos, tocamos e fazemos música. A natureza faz música, os pássaros fazem músicas. A grande vantagem que nós temos acima dos pássaros é que nós temos a versatilidade, né? De ser diverso, né? E a versatilidade de compor canções, de mudar, de reharmonizar, coisa que os pássaros não fazem, né? Eles têm ali o seu canto e pronto. Tem aquele trecho, a gente já vai acabar, eu sei que já vai acabar, mas eu tenho aquele Vamos trecho, ouvir o pastor. Tem aquele trechinho lá quando Josafá vai enfrentar lá o exército e ele vai procurar lá uma resposta da parte do Senhor, aí o Espírito de Deus vai lá sobre Jaziel e tal. Tipo assim, ele pergunta, o que a gente vai fazer? Aí lá no final do trecho, Deus fala assim, olha, não precisa fazer nada, só cantem. Só cantem. Põe os músicos lá na frente. Barra toquem, só toquem e cantem. Só isso. Olha só que bacana. Tipo assim, às vezes a gente não precisa nem falar nada. A gente só precisa chegar e tocar como o João tá tocando. Eu acho isso magnífico, assim. Perfeito. Assim, da parte de Deus. Assim. Não precisa nem falar nada, só toca. É o que aconteceu. Já tá valendo já. Vamos aproveitar que mexeu com a Bíblia, agora tá valendo. Chegou com o meu instrumento. Chegou com o meu instrumento, né? Numa outra guerra, em que o rei Josafá também, estava o rei Josafá, estava o rei de Israel, Josafá era o rei de Judá, o rei de Israel e de Edom. E eles estão ali juntos, 3 reis, chega no meio do deserto, falta água. Como é que um exército vai enfrentar um exército inimigo poderoso sem ter água? Estão ali, disseram, o rei de Israel estava em pecado, então ele disse, tipo aquele irmão que está em pecado no meio da gente, dizia, minha culpa. Ele disse, Deus trouxe a gente para morrer aqui. Disse, não, peraí, vamos consultar um profeta. Aí chamaram o profeta Eliseu. Eliseu, consulta o Senhor aí para ver o que é que Deus tem para nós. Sabe o que Eliseu disse? Tudo bem, por respeito a Josafá, eu vou consultar o Senhor, porque se fosse por causa de ti, ele foi bem profeta mesmo. Sim. Disse para o rei de Israel, se fosse por tua causa, eu nem te olharia, mas por Josafá eu vou consultar o Senhor. Porém, tem um detalhe, traga-me um tangedor, traga-me um músico, um músico, que vai pegar a sua harpa lá. Isso é muito lindo. E a Bíblia diz que quando ele começou a tocar seu instrumento, veio a palavra do Senhor para Eliseu. Olha só que coisa linda. Maravilhoso. No meio do deserto, né, tinha um músico.
Cara, né? que massa. Que foi o que... Ou seja, tipo assim, eu vou trazer a mensagem de Deus aqui, mas você precisa fazer uma trilha sonora para ele falar. Então Deus, ele quis uma trilha sonora, né? Para ele falar, se manifestar. Por falar em trilha sonora, bora fazer a música que vocês estavam fazendo ali, né? O Júnior tá com violão ali também. Olha aí, essa homenagem a Shirley Carvalhais, meu amigo. Maravilha, olha só, rapaz, um clássico aqui, antigo, né? Coisa linda, dá vontade de não parar, né? Primeiro a fazer o nosso primeiro programa de 2 horas. Tô adorando o papo. Cara, muito bom, quero te agradecer Pô, por ter pastor, aceitado, foi um papo muito o prazer bom. foi todo meu. Isso inspira pra gente fazer outros, né? E trazer, né? A gente já estava conversando aí com o Joel de trazer o Jade aqui, né? Que é outro violonista, cantor também, que canta Legal. muito. E a gente fazer uma roda de conversa, música e café, Fazer né? uma jam. Fazer uma jam legal aí, né? Com todo mundo, né? Caramba, que legal. Sem açúcar, de preferência. Querido, muito obrigado. Obrigado, pastor. Que foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Saiba que eu admiro muito o seu trabalho, né? Não é de hoje, né? Já tem um tempo. Né? Eu tenho muito respeito por você, pela sua história, pelo seu legado dentro da esfera cristã aqui do Pará, de Belém. E foi uma honra, está sendo uma honra estar vindo aqui gravar o programa junto do Nicolas, Joel, obrigado. Raquel. Nossa, Raquel, obrigado. E eu quero vir de novo. Bem, conversar mais. A ideia é a gente fazer depois, num outro ambiente um pouco maior. Temos Perfeito. 2 auditórios lá embaixo. Perfeito. Reunir músicos assim para bater papo. A gente não tem, aí não vai ter hora, a gente faz ao vivo. Boa ideia. Faz ao vivo, faz uma pessoal. vigília logo. Faz uma vigília, relembra músicas Perfeito. antigas, músicas fazer uma live, né? Tipo live, enfim. Conte comigo. Estou à Então disposição. pronto, maravilha. Boas ordens. Obrigado. Bom, gente, olha só, que programa maravilhoso, hein? Que coisa especial. Dá vontade de não parar, lógico, né? Como eu falei lá no início,
café, música boa e bom papo, a gente não quer parar. Agora, pra gente encerrar, né? Para ir naquele fade, né, no fade out, né? O que a gente vai fazer? Ouvir o Kim cantando. Né? Eu vou tentar. Uma das suas composições, e aí a gente já encerra com essa música. Qual é a música? Olha, essa música, ela conta uma história que é o seguinte, é uma história que nós somos a noiva, certo? A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, então ela é mais ou menos assim, conta uma história de uma mulher que está em busca do seu príncipe encantado, né, do seu noivo, e antes dela encontrar o príncipe encantado dela, ela tenta primeiro com um que não dá certo, ela vê que não dá certo. Sim. Tipo assim, o que eu quero dizer? É como se fosse assim, a pessoa que ela acha que encontrou o noivo dela de fato, mas ainda não é, ainda vai chegar o noivo, que é Cristo, Sim. né? E vocês vão entender a letra. É coisa por minha. aí, Eu estou mostrando em uma primeiríssima mão. E ainda vou ter que cantar. Bota exclusivo aí, menino. Era mais ou menos assim, olha. Pensando bem, não vale a pena me entregar pra outro alguém. Me entregar de bandeja a um romance sem amor, sem conhecer de verdade, só é na verdade uma tremenda enganação. Mas com você é tudo diferente. Eu sinto que a gente tem tremenda comunhão. Eu quero amar você, só você, meu amor, Jesus. Eu quero amar você, só você, meu amor, Jesus. Eu quero amar você, só você, meu amor, Jesus. Eu quero amar você, só você, meu amor, Jesus. Acabou.